Bom dia, sexto ano. Saudades de vocês, viu? Muitas saudades. Vamos continuar hoje estudando sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, então, a gente já viu como era essa região e estudou alguns impérios e alguns povos que moraram ali. Hoje a gente vai falar do último povo que dominou a região da Mesopotâmia. E esse povo foram também babilônios. É chamado o Segundo Império Babilônico. É bem diferente daquele de Hammurabi. É um outro momento agora, certo? Então, a gente viu que o Império Assírio ele foi destruído a partir da cidade capital, que era Nínive, no ano 612 a.C. E quem fez isso foram os babilônios, desse segundo império babilônico, certo? E aí nós vamos ter, então, o domínio da região da Mesopotâmia pelo segundo império babilônico. Quem era o rei na época? Na época, o rei é um nome assim, meio grande, Nabopolassar. Nabopolassar era o rei da Babilônia e foi no governo dele que se dominou a Síria e outras regiões. O filho dele também é um nome grande, mas você conhece. O filho dele era Nabucodonosor. Nabucodonosor, mesmo enquanto o pai era o rei, Nabucodonosor era o comandante do exército. E foi Nabucodonosor que foi nessa guerra contra a Síria, que venceu Nínive, em nome do seu pai, Nabopolassar. Nabucodonosor também, como comandante, dominou o Egito e dominou a região de Judá, dominou Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel, lembra, né? Lá tinha o lindo templo que foi construído pelo rei Salomão. E o povo de Deus morava naquela região. Acontece que estava acontecendo algo muito triste. O povo de Deus estava desobedecendo a Deus. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, o próprio povo de Deus estava adorando deuses falsos, colocando idolatria no templo de Deus. E Deus não gosta nada disso, e Deus começa a mandar profetas para avisar o seu povo que o seu povo tinha sim que se voltar ao único Deus verdadeiro, que Deus iria perdoar. E Deus avisou através dos profetas, vários profetas. Um dos principais foi Jeremias. Ele falou tanto para o rei e para o povo: vocês precisam se arrepender, precisam obedecer à vontade de Deus, porque aí Deus vai abençoar. Mas eles não quiseram. O rei não quis. Então, Deus falou através de Jeremias: vai vir um povo do norte e vai dominar sobre vocês. E vai ser um povo muito forte. E vai levar vocês como cativos, escravos. E de fato foi isso que aconteceu. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invadiu a região de Jerusalém, levou muitas pessoas como escravas lá para a Babilônia, na Mesopotâmia, e o grande templo lindo feito por Salomão foi destruído no ano 586 a.C. O Nabucodonosor mandou queimar tudo, mas antes tirar todos os objetos de ouro lá de dentro, tinha muitas taças de ouro, bacias, levar tudo isso lá para a Babilônia. Isso de fato aconteceu. O Nabucodonosor é citado na Bíblia, no livro de Daniel, em vários livros, em livro de 2 Reis, em Jeremias, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e até Ezequiel. Todos esses livros falam de Nabucodonosor, a gente conhece esse rei. Além do registro histórico da Bíblia, as escavações arqueológicas também mostraram muitas coisas sobre o rei Nabucodonosor. Tem crônicas da época, tem 800 contratos com o nome de Nabucodonosor, tem inscrições nas construções que eles faziam com Nabucodonosor escrito. Então é um nome bastante conhecido. Ele foi muito poderoso. Ele dominou uma vasta região da Mesopotâmia e fora da Mesopotâmia, porque Jerusalém era fora da Mesopotâmia. Ele domina, e Egito também. Ele domina toda essa região e faz um império grande.
Quando o pai dele morreu, quem assumiu o trono, ele era o príncipe herdeiro, foi Nabucodonosor. E ele assume o trono, então, no ano 604 a.C. e começa a governar a Babilônia. E tem uma história muito linda que você conhece. Quando ele levou para Babilônia todos aqueles cativos, os escravos, o povo de Deus, no meio desse povo tinha algumas pessoas que não tinham desobedecido, mas como o povo e o rei, na maioria, tinham desobedecido, acabaram indo junto. E você lembra dessa história, eu sei, ela está registrada no livro de Daniel. Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram 4 jovens, muito novos ainda. Não sabemos bem certo a idade deles, mas eles eram bem novos, adolescentes talvez. Foram levados também para Babilônia como escravos, e lá na Babilônia eles foram obedientes a Deus. Mesmo quando era oferecido coisas que não agradavam a Deus, eles rejeitavam. E eles procuraram obedecer a Deus em tudo, lá na Babilônia. E Deus abençoou esses jovens na Babilônia. E abençoou tanto que eles se tornaram sábios, conselheiros do rei Nabucodonosor. Olha só, foi uma semeadura e colheita, porque eles semearam se comportar de acordo com a vontade de Deus, e Deus abençoou eles, mesmo eles estando na Babilônia. E esses jovens na Babilônia, a história é linda, você pode ler lá em Daniel. Daniel capítulo 1, 2, 3, 4. Eu vou pular um pouquinho, né? Para a gente chegar onde eu quero falar hoje. Um dia, quando eles já eram sábios, conselheiros do rei, e o Daniel era um importante funcionário do rei, cuidava de muitas províncias da Babilônia, um dia o rei foi dormir na sua cama real, com seu travesseiro real, e antes de dormir o rei começou a pensar: como será que vai ser depois que eu não for mais rei, que for outro rei? Como será que vão ser os reinos do mundo no futuro? E o rei ficou pensando nisso e pegou no sono e dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho muito forte, muito assustador. E ele acorda com aquele sonho e ele não lembra mais. E agora? Sendo o rei da Babilônia, você chama os sábios, os conselheiros, e eles vão te ajudar. E ele manda chamar os sábios que estavam de plantão ali no palácio. Palácio lindo, né? Ele era muito rico. E os sábios vêm. Daniel e seus amigos não estavam nesse momento ali de plantão. Vêm os sábios e ele diz: o negócio é o seguinte, eu tive um sonho muito forte e eu quero que vocês me contem o sonho e me digam a interpretação do sonho. Os sábios ficaram apavorados. Dar a interpretação de um sonho é uma coisa, agora dizer qual foi o sonho que ele sonhou, isso vai ser muito complicado. Fizeram a sua rodinha ali, conversaram e foram falar: Rei Nabucodonosor, com todo respeito, o senhor é um grande rei, mas não tem nenhum mortal, nenhum ser humano que pode dar uma resposta dessa. Só os deuses podem. E como que nós vamos dizer qual foi o seu sonho? Eu quero saber o sonho. Mas, rei, nós não sabemos, não temos como saber. Ah, é? Então para que vocês servem? Sábios que não adianta para nada. Quer saber? Eu vou mandar uma ordem. Matem todos os sábios do reino, porque não servem para nada. Que susto. E aí foram bater na porta da casa do Daniel, que não estava sabendo de nada, e dos amigos. Bateu lá. Muito bem. Vem, Daniel e os amigos, vocês vão ser mortos. Hã? Como é que é? Explica isso direito. Não, o rei mandou matar todos os sábios. Mas por quê? Porque não deram conta de dizer o sonho e o significado do sonho do rei, então o rei mandou matar. Daniel disse: pera. Faz o seguinte, manda um recado pro rei, que eu vou orar ao meu Deus e eu vou levar esse sonho e o significado, mas que ele espere um pouco, não mate ninguém. E foi dado o recado, e o rei gostou, porque o rei queria mesmo saber o sonho. Então, Daniel e seus amigos foram fazer o quê? Orar.
orar e pedir ao Senhor. Eles já tinham o hábito de orar, mas agora eles começaram a adorar a Deus e buscar a Deus e dizer: Senhor, o único que pode revelar qual é esse sonho que o rei teve e qual o significado é o Senhor. Então nós estamos aqui orando, Senhor, humildemente pedindo: diz para nós, Senhor, por favor, se te aprouver, conta para nós. E passado um tempo, Deus revelou para Daniel direitinho qual foi o sonho que o rei teve e o significado. Daniel não levantou e saiu correndo para contar para o rei. Primeiramente, Daniel e seus amigos louvaram, agradeceram a Deus, louvaram e agradeceram de todo o coração por Deus ter revelado. Depois o Daniel foi falar com o rei. E o rei disse: então, Daniel, você agora pode me dizer o sonho, o significado? Ele disse: rei, nenhum ser humano pode, mas existe um Deus no céu que sabe todas as coisas. E foi ele que deu esse sonho para o rei e ele revelou também o que significa. Olha só, Nabucodonosor não conhecia Deus, mas ele estava começando a conhecer a Deus através de quem? De Daniel. E então, Daniel vai e conta para o rei o sonho. O rei estava dormindo e ele começou a sonhar com uma estátua gigante, muito grande, monstruosa. E essa estátua era de um homem e a cabeça era toda de ouro. Depois o peito e os braços eram de prata. O abdômen, a barriga, era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturados. Daqui a pouco veio uma pedra do céu, que veio do céu. Ninguém tinha mexido nessa pedra, não era por mãos humanas. E essa pedra veio do céu, bateu nos pés da estátua, derrubou a estátua, transformou a estátua toda em pó e formou uma grande montanha que encheu toda a terra. E o rei: isso mesmo, foi isso que eu sonhei, exatamente isso, agora eu lembro. E o que significa isso? Bem, Deus deu o significado. E significa, rei, Daniel falando, significam os reinos que virão depois do Senhor, porque era a sua dúvida. Então, a cabeça de ouro representa o Senhor Nabucodonosor, o Império Babilônico em toda a sua grandeza, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza. Depois do Império Babilônico vai vir um outro reino, que vai ser o reino Medo-Persa. Os medos e persas eram dois povos, por isso dois braços. O peito de prata e os dois braços de prata representam o reino Medo-Persa. Virá um outro reino, não tão glorioso, né? Porque a prata é um pouco menos. Mais tarde virá um outro reino de bronze e depois o reino de ferro, que vai ser muito forte esse reino, poderoso pela força, porque o ferro é um dos metais mais fortes, na época era o mais forte que eles conheciam. E por último, os pés de barro e ferro misturados são reinos divididos, porque barro e ferro não dá para misturar. São reinos divididos e virá no final uma grande pedra do céu, ou seja, um governo que vem do céu, vem de Deus, vai acabar com os governos humanos e vai estabelecer o governo de Deus na terra. Ele não falou o nome dos povos, ele só deu as características, mas depois aconteceu de fato bem assim como ele tinha dito. E que povos então seriam? Cabeça de ouro, Império Babilônico do Nabucodonosor. O peito e o braço de prata, Império Medo-Persa. O abdômen de bronze, os gregos. As pernas de ferro, o Império Romano, muito forte. E depois dividiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Duas pernas, veja bem. E muito forte com seu exército. A gente vai estudar esse ano ainda, o Império Romano. E por último, os reinos divididos. Porque depois do Império Romano, nunca houve mais um grande império da terra inteira. Mas os reinos são divididos. Hoje, nós vivemos no tempo dos reinos divididos. Cada país, o seu reino. E depois dos reinos divididos, o que vem? Uma pedra do céu. E quem na Bíblia é comparado com a pedra? É o próprio Senhor Jesus. Ele virá do céu, vai terminar com o governo dos homens e vai estabelecer o seu governo pela terra inteira com justiça. O governo do Senhor Jesus. É esse que a gente espera.
Olha só que lindo! Isso foi revelado lá no ano 600 antes de Cristo para Daniel, para ele explicar para o rei Nabucodonosor. E está lá na Bíblia, é uma profecia que não terminou de se cumprir. Ainda está se cumprindo. Olha que lindo, a soberania de Deus revelando as coisas que ainda iriam acontecer. Assim é Deus. E o Império Babilônico, então, ele seguiu até a morte de Nabucodonosor, que foi em 562 a.C. Depois ainda teve algum governo dos babilônicos mais fraco, né? E, por fim, em 539 a.C., o rei Ciro, rei persa, dominou sobre o Império Babilônico, bem como na estátua, os medos e persas. E aí daí nós vamos estudar num outro texto, certo? Uma boa semana a vocês, que Deus abençoe.